Sejam bem-vindos ao ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis, o Jefa de Niterói. Hoje nós vamos receber Wellington Balbo, da Escola de Doutrina Espírita Caminho da Luz, da cidade de Salvador, que fará palestra com o tema Sensações dos Espíritos. Para darmos início ao nosso encontro, vamos então à nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento a Deus, Jesus, nosso irmão. Vamos nos concentrar nesse momento de estudo e de reflexão, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos nesse ambiente virtual para a troca de conhecimento tão importante. Que a paz esteja presente dentro de nós. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Olá, amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis, de Niterói. O meu abraço, as minhas mais carinhosas saudações a todos vocês que me recebem aqui virtualmente pela terceira vez. Meu abraço à minha amiga Marta, ao meu amigo Fernando, que também com tanto carinho me recebem aqui nos bate-papos virtuais que nós temos antes das apresentações. Isso é muito legal, é muito bacana. Mesmo nesses tempos de pandemia, nesses tempos que nós estamos enfrentando algumas dificuldades de locomoção, de estarmos juntos, de podermos estudar presencialmente a doutrina espírita, mas o avanço, o progresso do homem, ele proporcionou a todos nós essa oportunidade, a oportunidade de ainda assim continuarmos estudando virtualmente, mas não deixa de ser um estudo. E com algo que eu considero muito positivo. Todo esse material que é produzido, não apenas no Grupo Espírita Francisco de Assis, mas dos mais diversos centros no Brasil e no mundo, esse material ele fica gravado, esse material ele fica para acessos posteriores, o que é algo muito positivo. Não limita aquele estudo para um grupo de pessoas, ao contrário, ele divulga, propaga, ele deixa aquele estudo lá para que todos possam ter acesso. Isso é um processo muito bacana de inclusão da cultura e do conhecimento espírita. Então, se por um lado nós perdemos aquela magia do contato presencial, por outro lado, nós ganhamos em durabilidade do conteúdo que ele fica. Então, quem assiste uma palestra, não estou falando especificamente desta palestra, mas quem assiste uma palestra, qualquer que seja, ele tem ali o conteúdo para revisitar, para rever os conceitos, para tirar dúvidas, para elaborar novas reflexões. E isso é muito positivo. Se por um lado a gente perde, por outro lado nós ganhamos. E no final das contas, ainda assim, continuamos estudando a doutrina espírita. Bom, meus amigos, o tema que nós vamos falar hoje, ele é um tema que suscita algumas dúvidas, suscita algumas questões, e foi trabalhado por Kardec, óbvio, mas também na época trazia muitas dúvidas para Kardec. Kardec teve que ficar observando, né, que se trata da sensação dos espíritos. Como é que os espíritos eles sentem fome, eles sentem sede, eles sentem dor, eles sentem que o seu corpo está queimando? Como eles sentem isso tudo se o seu corpo físico, em realidade, já está morto, já não tem mais a função? Então, o que, né, que proporciona os espíritos nas reuniões mediúnicas, tanto na época de Kardec como ainda hoje, sentirem todas essas sensações. Sensações, aliás, transmitidas pelos órgãos do corpo físico. Então, como funcionaria isso? Nós ouvimos por conta do nosso sistema auditivo, né, que está no nosso corpo físico. Mas como os espíritos ouvem? Como os espíritos veem? Como os espíritos sentem dores? E isso ficou ali, né, batendo, Kardec pensando, os espíritos trazendo as suas posições, as suas sensações, os seus sentimentos, as suas emoções. Então, como entender isso? E Kardec, ele vai avançando e vai compreendendo
que o perispírito, né, o nosso corpo espiritual, aquele elemento que faz a ligação entre espírito e corpo físico, ele tem um papel fundamental nessas sensações, nessas percepções que os espíritos têm. O que nós não podemos perder de vista é que nós estamos falando de espíritos que estão ainda no início da sua caminhada, como todos nós. Espíritos que estão ainda muito presos às sensações que viveram aqui na matéria. Então, é natural que esses espíritos guardem essas lembranças. Imagine um indivíduo, por exemplo, que passou por muita fome na sua existência. Ele teve uma infância, vamos falar do indivíduo encarnado, ele teve uma infância de muita dificuldade, ele passou muita fome. Quando ele chega na vida adulta, ele sente, né? Ele lembra daquela fome. Quando ele volta, quando as suas lembranças voltam e ele começa a ter, né, as recordações daquele momento, daqueles momentos de dificuldade que ele passou, é como se ele sentisse de novo. A gente pode fazer uma experiência aplicando isso na nossa vida, tanto para lembranças positivas, recordações boas, quanto para lembranças que não são boas. Eu, por exemplo, tenho 46 anos. Quando eu volto no tempo e pego alguma determinada fase da minha vida, eu, de certa maneira, eu revivo aqueles momentos com muita força. Isso acontece com vocês também. Se acontece conosco enquanto encarnados, por qual razão não aconteceria com os espíritos que estão desencarnados, já que eles guardam a lembrança de todas essas sensações? E a gente também não pode descartar, deixar de lado, não pode deixar de registrar que todo esse sentimento, essa sensação, essa percepção que tem os espíritos, estou falando dos espíritos desencarnados, naturalmente, ela é transmitida ao espírito pelas impressões que o perispírito capta. Então, o perispírito ele não tem um sistema auditivo, ele não tem órgãos que estão como os do corpo físico. Todo o ser sente, absolutamente todo ser sente, segundo nos traz Allan Kardec. Então, o perispírito, ele capta todas essas sensações e transmite ao espírito. Olha o que diz Kardec aqui no Livro dos Espíritos, logo no início, quando ele vai estudar lá o ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. O corpo é o instrumento da dor. Então, veja, Kardec já limitou bem essa questão. O corpo é o instrumento da dor. E, se não é sua causa primeira, pelo menos é a causa imediata. Então, não é o corpo que causa a dor. Ele pode ser a causa imediata. Nós sentimos a dor naquele determinado órgão, mas não necessariamente essa dor é causada por aquele órgão. A alma tem a percepção da dor. A alma percebe a dor, como eu disse anteriormente, nós nos lembramos de alguns momentos que nós vivemos e revisitamos esse momento e sentimos aquela sensação novamente. Por quê? Porque toda essa gama de percepções, de sensações, de sentimentos, de emoções, ela reside na alma, ela reside no espírito. Então, como o espírito, ele transmite essa dor, se está encarnado, os órgãos do corpo físico recebem essa dor. É o que está dizendo Kardec. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa. É por isso que em reuniões mediúnicas, muitas vezes, os médiuns dizem que estão sentindo, né, eles têm um intercâmbio com alguém que, vou aqui levantar uma hipótese, recebeu uma facada na barriga, e o médium, então, narra aquela percepção, aquela sensação. Ele narra a sensação que o espírito está sentindo de uma dor na barriga. Mas não é que o espírito está sentindo a dor na barriga, todo o perispírito, todo o corpo espiritual dele sente aquilo, não é um órgão específico que tem ali no perispírito. Todo o perispírito capta aquela dor.
capta aquela sensação, e o espírito, ele muitas vezes reproduz isso, ele diz, olha, eu estou sentindo dor aqui. É curioso isso, eu fui, para preparar esse tema, para a gente bater esse papo, eu fui entrevistar um médium, e fui fazendo perguntas a ele. Eu não quero saber o que, né, na minha entrevista com esse médium, eu não quero saber o que sente o espírito, eu quero saber o que você, médium, sente. Então, quando você realiza um intercâmbio mediúnico com algum espírito que está, por exemplo, ele disse que desencarnou vitimado por um tiro na cabeça, o que é que você sente? E olha que coisa curiosa, o médium começou a me narrar. O médium dizendo, eu sinto dor de cabeça. Aquela percepção, aquela sensação que o espírito tem, daquela dor provocada pela lembrança do ato, eu sinto também. Eu sinto isso. E a minha dor é localizada na cabeça. Eu falei, ok, isso com relação à sensação física. Mas e as questões morais e os sofrimentos morais? E ele também. Eu sinto, por exemplo, angústia. Quando eu faço intercâmbio com um espírito que está com muita raiva, eu sinto essa raiva, eu preciso me controlar, me dizia o médium. Eu preciso filtrar todos esses sentimentos, todas essas emoções, tudo aquilo que o espírito está sentindo, para, por exemplo, não descambar a palavras de baixo calão. O médium, né, dizendo que teria que exercer ali um controle. Então, vejam, até no intercâmbio mediúnico, o médium consegue captar aquelas sensações que o espírito está sentindo. Então, nós temos sensações de dois tipos, podemos chamar assim. As sensações que são físicas, fome, sede, frio, calor, e Kardec trabalha isso aqui. E nós temos o sofrimento moral, a culpa, o remorso, o medo, também temos. E aí eu perguntei para esse médium, na sua concepção, na sua percepção, o que você sentia com mais força? Era a sensação física de fome, de sede, que você me disse que sente quando faz contato, intercâmbio com o espírito que está nessas condições? É fome, sede, ou é o sofrimento moral? A mágoa, a raiva, o rancor, a culpa. E o médium me disse, olha, o sofrimento moral, ele era me passado com muito mais dramaticidade, com muito mais cores, com muito mais riqueza do que as sensações puramente físicas. E aí nós podemos extrair algumas deduções. Por que será? Porque essas sensações físicas, o espírito já sem os órgãos físicos, ele não sente com tanta força, ele guarda a lembrança. É claro que essa lembrança, ela pode ser tão penosa quanto a que ele estava ali encarnado, mas é uma hipótese aqui que nós levantamos dos sofrimentos morais para os espíritos eles serem muito mais fortes, muito mais vigorosos do que os sofrimentos de ordem física. Então, quando nós falamos também de sensação dos espíritos, e eu volto lá atrás, no início da nossa palestra, nós não podemos perder de vista que estamos falando para espíritos aqui, ó, né, num nível evolutivo semelhante ao nosso. Então, imaginem nós desencarnando vou chutar aqui, num acidente automobilístico, de repente, né, batemos o peito muito forte. Como é que será que nós vamos estar no mundo dos espíritos? Daquela lembrança da dor, se nós, caso tivéssemos sentido dor, né? Como o perispírito e o corpo físico, eles não há um desprendimento momentâneo, salvo exceções, ele vai se desprendendo parcialmente. Fica claro que nós, como no estado de espíritos, nós sentimos, nós temos essa impressão da dor, nós temos a impressão da fome, nós temos a impressão da sede. Vou deixar como dica de leitura para todos nós, eu também vou revisitar esse texto,
Baltazar, o espírito gastrônomo. Ali, nessa evocação que Kardec faz de Baltazar, o espírito gastrônomo, e que está na Revista Espírita, ele deixa muito claro essa questão que envolve a sensação dos espíritos. Ele não pode comer, ele não tem mais boca, ele não tem mais órgãos que possam ingerir o alimento. Então, como é, né, que fica a situação dele? Então, ele tem a percepção da fome, ele se recorda de como era participar dos grandes banquetes, de estar numa mesa farta, e tudo aquilo, além de gerar esse efeito, essa sensação física, essa percepção física da fome realmente, gera também a angústia. Então ela está linkada ao sofrimento moral do espírito, porque ele sofre também. Quando nós, olha, as pessoas, por exemplo, que passam, que em algum momento da sua vida fizeram uso de substâncias tóxicas, e elas têm que passar por um tratamento de desintoxicação, elas sofrem muito, porque elas têm a percepção daquela sensação, elas se lembram, o corpo físico, ele está condicionado àquilo, ele está dependente daquela substância, e não é fácil, né? Não é fácil você desprender-se disso. O que nós conseguimos extrair moralmente dessas questões? Nós conseguimos extrair que a busca pelo progresso, o que não quer dizer que nós não vamos viver aqui na matéria e aproveitar as coisas que a matéria nos dá, mas a busca pelo progresso, ela passa pelo protagonismo à vida espírita, que é uma vida que precede a vida material. Então, não que eu vá desvalorizar as questões aqui da matéria, uma mesa bem posta, com alimentos que nós gostamos, é legal, bacana, todos nós gostamos, é até motivo de prazer, de muito prazer. Mas nós não vamos dar um valor demasiado no seguinte sentido, de que sem aquilo nós não conseguiremos viver. Então, nós conseguimos extrair moralmente dessa questão que é muito importante nós já iniciarmos, darmos esse protagonismo à vida espírita, aquela vida que continuará, aquela vida que prosseguirá, e que essa aqui não é a finalidade de tudo. Então nós começamos a modificar os nossos hábitos, nós começamos, é claro que sem muita crise, sem muito estresse, mas nós começamos a pequenas mudanças, nós começamos a pensar a vida de uma maneira diferente, nós começamos a entender de que a morte, ela não é o fim de tudo, e de que essas sensações, de que essas percepções que nós temos aqui, elas fazem parte deste mundo, embora causem prazer, nos tragam muito prazer, nós devemos ir paulatinamente nos libertando dela. Então imagine, a minha mãe, ela faleceu, ela desencarnou aos 46 anos, em 1999. A minha mãe, não obstante ser uma boa pessoa, uma pessoa de coração muito generoso, a minha mãe, ela tinha uma dificuldade muito grande com o vício do tabaco. A minha mãe, ela era extremamente viciada. Ela não era pouco, não, ela era muito, ela tinha muita dificuldade, e aquilo causava-lhe, dava-lhe muito prazer. E minha mãe acabou falecendo de AVC. Ela teve um AVC fulminante, dia 31 de julho de 1999, que a projetou no mundo dos espíritos. Não é fácil para o espírito ser projetado assim no mundo dos espíritos. Ele está vivendo de uma maneira, né, está com todas aquelas sensações, aproveitando da vida na matéria, ele é projetado no mundo dos espíritos. Imagine a minha mãe, que tinha todo esse vício, como é que ela deve ter se comportado ali no mundo dos espíritos, guardando todas aquelas sensações, aquelas percepções, aquela vontade, né, que reside na alma, que reside no espírito, pelo tabaco. Eu imagino que ela passou momentos muito delicados. É claro que você, como nós já falamos, você não tem mais o corpo físico, mas as percepções, as sensações, aquela vontade, você ainda tem. Eu me recordo que num dos sonhos que eu tive com ela, e é claro que esse terreno do sonho, ele é um pouco
pedregoso, então eu não quero fechar questões. Pode ter sido, de fato, um encontro espiritual, me pareceu realmente que foi, como pode não ter sido, pode ter sido fruto, né, das minhas vontades, dos meus anseios, mas eu sonhei certa vez que eu a encontrei, ela estava num local muito bonito, e fazia alguns exercícios aeróbicos, e eu perguntei, mãe, por que você está fazendo isso? Ela falou, isso daqui faz parte da minha recuperação para me livrar do vício do tabaco. Mas ela estava muito tranquila, estava muito serena, mas caso isso que tenha acontecido seja de fato, tenha sido de fato um encontro espiritual, você percebe que o espírito ele passa por toda uma reestruturação do seu comportamento. Então eu lanço uma pergunta para todos nós. Se nós vamos ter que reestruturar o nosso comportamento, modificar as nossas disposições, segurar um pouco os nossos ímpetos, as nossas vontades, por que não fazermos aqui enquanto encarnados? Essa é uma pergunta que eu proponho a todos nós. É claro que eu estou incluído também. Por que não fazemos aqui enquanto encarnados? Por que aguardarmos a morte do corpo físico para nos livrarmos de algumas coisas que já poderíamos ter tratado aqui? É o comedimento nas nossas ações. Então, os espíritos, num determinado momento de O Livro dos Espíritos, eles nos dizem o seguinte: aquele que sabe limitar os seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se de muitas decepções desta vida. A colocação dos espíritos ela é muito ampla, principalmente quando a gente traz aqui para esse tema que nós estamos trabalhando hoje, que é o da sensação dos espíritos. Então, se eu limito os meus desejos aqui, se eu começo a modificar todo o meu comportamento, se eu não sou dependente de nada, eu posso até fazer uso disso, daquilo e tal, mas eu não sou um dependente, eu não deixo aquela força me dominar, ao contrário, eu a domino, né? Por exemplo, aquele que gosta de comer muito chocolate, ele domina, ele come, ele gosta, dá prazer, é bom, mas ele consegue dominar aquilo e não ser dominado por aquela força. Quando ele é projetado no mundo dos espíritos, é claro que a sua situação ela é um pouco mais tranquila, ela é um pouco mais serena, ela é um pouco mais leve. E preparando esse tema, olha que interessante, eu vou jogar uma questão aqui para a gente pensar. Um assunto que eu gosto muito e que eu acho que é um dos, pelo menos poderia ser um dos pilares mais assim fortes naquilo que nós temos de comprovação, e coloquemos uma aspas aí, porque é complicado comprovar, da vida após a morte, são as lembranças que algumas pessoas têm de vidas pregressas. E olha que interessante, para a gente verificar como essas sensações, como essas lembranças, como essas recordações, elas não estão vinculadas ao corpo, elas estão de fato impregnadas como uma tatuagem. Estou usando uma linguagem poética, tá? Estou usando aqui da licença poética, mas estão como uma tatuagem no espírito. Então, olha só, qual é a lembrança mais forte que esses espíritos que têm lembranças de vidas passadas, eles guardam? É do momento da sua desencarnação. E principalmente se a sua desencarnação ela foi traumática, se ela trouxe dores, se ela trouxe dificuldades. Esses espíritos vão para o mundo dos espíritos, provavelmente têm essas sensações, e quando reencarnam, vestindo uma outra ferramenta orgânica, um outro corpo físico, ainda assim eles guardam essa sensação, a sensação da morte numa outra existência, a sensação das dificuldades que passaram numa outra existência. Ora, reside no corpo? Não, reside no espírito. Reside no espírito, reside na alma, porque o corpo já é outro. E ainda assim esses espíritos guardam essas lembranças. Eles guardam, e mesmo vestindo um outro corpo, essas lembranças se apresentam. E elas se apresentam muitas vezes de maneira dolorosa. É por isso que quando a criança atinge, né, isso se dá na maioria das vezes em crianças, a criança atinge uma certa idade, 5, 6 anos, 7 anos, essas lembranças elas vão se dissipando, elas vão sendo
eliminadas, mas as lembranças elas ficam numa outra existência. Olha que interessante isso daí, que coisa que nos faz pensar como todas essas sensações, essas percepções, esses sentimentos, essas emoções, eles ficam registrados no nosso espírito, independentemente se estamos sem o corpo físico ou com o corpo físico, a alma faz com que tudo isso se repercuta. Então, de novo, olha a importância de nós trabalharmos essas questões, nós resolvermos bem essas questões. É importante nós sermos indivíduos bem resolvidos. Quando nós somos pessoas bem resolvidas, não estou dizendo perfeitas, estou dizendo bem resolvidas, que nós trabalhamos os nossos medos, a gente sabe que tem aquele medo, a gente trabalha, a gente sabe que tem aquela dificuldade, a gente trabalha, nós entendemos ali o nosso papel no mundo, o degrau evolutivo em que nós nos encontramos, a nossa vida ela é mais serena, ela é uma vida mais tranquila, independentemente do local que nós estamos. Então, eu posso estar no corpo físico, que eu vou ser um indivíduo sereno, ser um indivíduo equilibrado, eu vou ser um indivíduo leve, eu não vou me deixar levar por essas sensações. Desencarno, vou para o mundo dos espíritos e também continuo sendo um indivíduo leve, um indivíduo sereno, um indivíduo equilibrado, alguém que consegue viver bem, não deixa com que essas sensações e percepções elas nos dominem. Então, recapitulando, o corpo ele sente a dor, mas não quer dizer que ele seja a causa dessa dor. O perispírito faz o elo, faz a ligação entre corpo físico e entre o espírito. E passa essas sensações, transmite essas sensações. Então, e aí nós começamos a verificar como tudo se encadeia numa lógica. É muito interessante. Esse capítulo aqui, ele é bem bacana de estudar. Kardec trouxe um ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Eu fiz a entrevista com esse médium, achei muito interessante as coisas que esse médium me disse, das percepções do médium. Então, inclusive, o médium consegue sentir aquelas percepções que o espírito está sentindo. Ela é tão forte que você passa até para um outro indivíduo que consegue ter aquela percepção. Mas como o médium está encarnado, ele está no corpo físico, ele sente ali, ó, a dor na cabeça, ele sente ali a dor, por exemplo, da facada que levou, ele sente a dor em um determinado órgão. Olha o que Kardec nos diz aqui, quase no final desse capítulo. Toda esta teoria dir-se-á que não é nada tranquilizadora. Interessante, né? É justamente o que eu estava comentando agora há pouco. Ela não nos tranquiliza, porque você fala, poxa vida, eu vou para o mundo dos espíritos, vou continuar sentindo isso? Aí vem a necessidade da gente, já encarnado, trabalhar isso daí. Trabalhar essas questões. Porque as sensações que nós temos aqui, nós não conseguimos controlar, nós não conseguimos dominar tudo isso. Ora, natural que no mundo dos espíritos, como eu citei o exemplo da minha mãe, nós vamos acabar tendo essa sensação. Pensávamos que, olha só, isso Kardec está dizendo, né, ele pensava, quer dizer, era um assunto que ele tinha dúvidas, né? Pensávamos que uma vez desembaraçados do nosso envoltório grosseiro, a dor fica toda ali no corpo, instrumento das nossas dores, não sofreríamos mais. E nos informais que ainda sofreremos, e seja de uma maneira ou de outra, é sempre sofrer. Quer dizer, você vê que Kardec, meus amigos, ele não banaliza as dores, ele não banaliza essas sensações. Não é porque o espírito está sem o corpo físico que a dor ela vai ser menor, ele não banaliza isso. Sofrimento é sofrimento. A gente não tem uma maquininha que consegue aferir o nível de sofrimento. Assim, podemos ainda sofrer muito e por muito tempo, mas podemos também não mais sofrer, mesmo desde o instante em que deixamos a vida corpórea. Interessante isso. Quer dizer, a gente pode não mais sofrer, mesmo que deixe a vida corpórea. Agora, como? Nossa vida, ela é uma continuação, a gente continua, né? Então, é trabalhando aqui.
para nós termos uma vida mais tranquila, uma vida mais saudável, inclusive no mundo dos espíritos, é preciso fazer esse trabalho aqui. E esse trabalho, ele visa sempre o progresso moral do espírito. Então, todo assunto que nós formos estudar da obra de Kardec, isso aqui é o bacana. Ele faz um link, ele faz uma conexão, ele converge para o progresso moral do espírito. Né? Não fica uma ponta solta. Poxa, mas por que eu estou estudando as sensações, as percepções, os sentimentos e as emoções dos espíritos? Ora, tudo isso faz um link com o progresso moral. Ele mostra que nós vamos evoluindo, progredindo, avançando, e seja aqui, seja lá, nós nos desembaraçamos desse sofrimento. Seja o sofrimento físico, as impressões que nós guardamos dos sofrimentos físicos, sejam os sofrimentos morais, e esses são bem agudos para o espírito. Bom, meus amigos, o nosso bate-papo de 30 minutos já se passou. Eu agradeço novamente ao Fernando, à Marta, pelo convite, a todos vocês que sempre nos acompanham. E vamos juntos, vamos firmes nessa, pedindo aos bons espíritos que nos intuam, que nos inspirem, para que nós possamos cada vez mais desenvolvermos essa força, essa vontade de avançar e a serenidade para passarmos pelos desafios da existência. Muito obrigado, meus amigos, e até uma próxima oportunidade. Coração no Tempo, de Maria Dolores, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agradecemos, Jesus, ao teu amor infinito, este recanto bendito, que nos ergueste por lá, o pão que nos dá a mesa, a confiança, a harmonia, o entendimento, a alegria e a bênção de trabalhar. Agradecemos o apoio de tua força divina, que nos ampara e nos ilumina, desde a terra ao mais além. Os aguilhões do caminho e o duro rigor da prova, que nos releva e renova para a conquista do bem. Agradecemos ainda o culto vivo da prece, que em tudo nos enriquece de paz, união e luz. Permita que te roguemos, nunca nos deixe a sós. Seja onde for, venha a nós. Fica conosco, Jesus.